isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Primeiro, o pessoal diz assim, né? O pessoal coloca num ringue de luta de boxe a graça e a lei, né? Da onde veio essa ideia absurda de colocar a graça e a lei no ringue, né? Ou você acredita na graça, ou você segue a lei. Você não pode ter os dois. Quem fez isso a primeira vez? Tá? Porque na minha visão, a graça é como se fosse o carro que permite a gente ganhar velocidade para chegar no objetivo que a gente quer, ok? E a lei é o mapa. Olha, desculpa, eles não são opostos, eles são coisas que trabalham juntas, ok? Pois bem, quem colocou no ringue a graça e a lei? O que está documentado é o seguinte, olha, foi feito um acordo. Os rabinos não aceitariam mais ninguém que professe que o Messias é o Salvador. E a Igreja Católica está nascendo em algum momento por ali, o grupo dos cristãos que estão se reunindo, não vão aceitar ninguém que segue a lei. E aí, a visão deles era o seguinte, esse pessoal vai ter que se decidir. Ou eles vêm para o nosso lado aqui, segue a lei, ou eles vão para o lado de lá e são salvos pelo Messias. Isso é assim, preto no branco. Não podia ter isso. Então foi feito um acordo entre duas partes. O que aconteceu o cara chegava lá, acreditava no Messias, certo? E salvo, beleza, seguindo a lei, tudo direitinho, entrava na sinagoga, o rabino chamava o cara lá pra chincha. Pera um pouquinho. Você agora vai ter que negar o Messias aqui na frente de todo mundo. Por quê? Ou você nega o Messias, ou você não volta pra cá. Aí o cara fala, sabe uma coisa? Não vou voltar pra cá, não vou negar o Messias. Aí ele chega lá no outro grupo diz o seguinte, ou você larga a lei que o Criador te deu e diz, só o Messias salva a lei, não tem nada a ver, ou você sai daqui. E de repente, qual era a ideia deles? Era colocar pressão. Até hoje existe isso, né? Tem grupos colocando pressão, ou você daqui, ou você dali. E o que o grupo do meio tem que fazer? Eu não sou nem daqui nem de lá, ok? Essa parte tem parte certa e errada. Essa parte tem parte certa e errada. E o certo é pegar só o certo. O errado deixa pra lá. Separa. Não quero errado nenhum dos dois. Nem o seu, nem o seu, ok? Sim, a lei é importante, certo? E a graça é importante. Não, tem que ser um ou outro. Não, negativo. Diz assim, vou jogar toda a tradição oral e escrita, a graça, passada e conservada pelos apóstolos, na lata do lixo e voltar ao legalismo farisaico do Antigo Testamento? Afinal, Jesus foi apenas um detalhe em meio àquilo que a Constituição, que constitui a fé cristã? Não. O Messias, tá? Yahushua HaMashiach, ele é o Salvador. Tá? A gente não tem mérito. Desculpa. A gente tenta, mas a gente sempre acaba errando muitas coisas. A gente não tem mérito, certo? A salvação vem do Criador, e ele mandou pra gente o Messias, certo? Então a graça é fundamental. Você não vai ser salvo sem a graça. Agora eu te pergunto o seguinte, quem disse que você acredita no Messias? Me prova. Afonso, eu acredito. Me prova. Basicamente, as pessoas que se definem como cristão hoje, elas são mais ou menos assim. É como o marido que bate na mulher todo dia e diz que ama ela. É isso, essa é a verdade. Eles são assim. Por quê? Como é que me prova que você ama aquela mulher que você bate todo dia, pô? Você não pode bater. Não é assim, você tem que amar, é uma coisa diferente. Amar é respeitar, certo? Tem mais, respeitar, é se entregar, né? Amar não é simplesmente falar da boca para fora no vazio. Só vai ser salvo pela graça quem acredita no Messias. Só que ele sabe quem acredita e quem não acredita. O Messias falou assim, a lei não vinha abolir nem a lei nem os profetas. Ele fala isso com a boca dele. Está lá na Bíblia. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Se ele fala isso, significa o quê? Significa que ele não veio abolir nem a lei dos profetas. É por isso que a gente ainda lê Salmo, Provérbio e tudo mais. Não foi abolido. Nada disso foi abolido, percebe? Ele não disse isso. Muito menos Paulo. Muito menos. Então assim, a lei e a graça, elas não estão no ringue de luta. Quem colocou no ringue de luta artificialmente
Foi o grupinho dos rabinos e o grupinho lá do São Jerônimo. Eles colocaram no ringue de luta. A graça significa o seguinte: você é perdoado dos seus pecados. O que é um pecado? É a transgressão à lei. Que lei? A lei que é válida até hoje. Só que, tipo assim, você não pode transgredir a lei no sentido assim, vou transgredir e tá perdoado, vou transgredir e tá perdoado, vou transgredir e tá perdoado. Não é assim. Às vezes a gente escorrega, percebe? Mas a gente tem que fazer o esforço, certo? Do fundo do coração, certo? De não pecar. A dúvida desse trecho é a seguinte: se apenas a lei moral permanece, costumes baseados, por exemplo, como carne de porco ou shabat, será que não se aplicam no dia de hoje? Muito simples. A gente pergunta lá pro profeta Daniel. Ele foi lá para a Babilônia. Aquilo ali, ele comia carne impura lá na Babilônia? Ele deixou de comer carne porque lá só tinha carne impura. Ele não tinha condição de escolher. Ele não podia falar pro rei, o rei coloca uma perna de cavalo na frente dele. Essa carne eu não como. Tipo assim, não como carne, né? Mas assim, porque a carne era impura. Então, tem coisas que são válidas até hoje. O que não é válido até hoje? Olha, você nasceu, você tem que fazer o resgate do primogênito, você vai ter que levar tal oferta lá no templo. Não tem templo, não tem mais levitas. Não tem como fazer, percebe? Os levitas têm que fazer tais coisas. Não tem templo, não tem levitas. Tipo assim, não dá para fazer. O que o Criador pediu para todo sempre, por exemplo, observar o sábado, o Shabat, para todo sempre, né? Então a gente, né, não tem motivo para não fazer. Seguindo aqui, o mínimo que eu preciso saber para ser salvo é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E também, se nós mesmos ou ainda um anjo do céu vos apresente outro evangelho além do qual já ouvistes, que seja anatema. Ok. Só que o que as pessoas não entendem é o seguinte: o que significa crer? Vamos lá, crer em Jesus. Ou vamos colocar em hebraico, crer em Yahusha, Hamashia. O que é crer? Quando ele diz assim, crer é o seguinte, é quando o Messias diz assim, eu não vim abolir a lei nem os profetas. Pronto, você crê nele. Ele não veio abolir nem a lei nem os profetas. Simples. Você crê no que ele falou. Eu creio que ele existiu, mas eu não creio no que ele falou. Bom, aí você não crê, certo? O capeta sabe que o Messias existe, certo? Mas ele crê no Messias. O que quer dizer crer? Ele crê que o Messias existe? Crê? Ele crê. Ele sabe que ele existe, certo? Mas ele segue o que o Messias falava? Aí que tá, entendeu? O que é crer? Olha só. É incrível como a própria aliança renovada, o Novo Testamento, confirma e atesta a beleza da lei do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Em Yaakov, que é Tiago, tá? capítulo 2, versículo 24, temos: vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. O que isso significa? O pessoal falou assim, Afonso, você acha que é a obra que salva? Não, eu acho que quem salva é o Messias. Não é a obra. Mas o que o Tiago está dizendo aqui? É o seguinte, quando você acredita, você tem ações, ok? Que demonstrem que você acredita, ok? O Messias chegou, vira para você e fala assim, agora você larga suas coisas aí e me segue. O que você faz? Eu tenho trabalho amanhã, então acredito em você, mas eu vou pro trabalho amanhã, não vou poder te seguir, mas quando tiver uns 80 anos e tiver aposentado, eu sigo. Não é assim. Se você tem fé de verdade, as suas ações são compatíveis com a sua fé. Se você não tem ações compatíveis com a sua fé, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A sua fé é de mentira. Não é ter fé assim, eu acredito que existe um Salvador. Não é isso. Eu acredito que Salvador veio à Terra. Eu acredito que ele deu instruções claras. Eu acredito que ele falou com os apóstolos e deu instruções claras para eles. E eu acredito o seguinte, que o que ele pede é importante, eu vou fazer.
Ou seja, quando você dá uma esmola, isso está te salvando? Dar esmola salva alguém? Vamos lá, responde a pergunta. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O pessoal diz assim, não, quem salva é o Messias, não é esmola. Espera um pouquinho. Mas se você acredita no Messias, quando você vê um cara necessitado pedindo uma esmola, você vai fazer o quê? Você vai enfiar a mão no bolso, vai dar porcaria da esmola, pô. Certo? Que coisa. Não, eu não dou esmola pra ninguém, eu acredito no Messias, estou salvo. Não, espera um pouquinho. Você acredita mesmo no Messias? Você acredita? Porque não parece. Me prova. Prova pro Messias. Sabe quem vai estar te acusando no dia do seu julgamento? O capeta. E o cara é habilidoso, certo? Então assim, como é que você vai provar? Prova. Prova que você realmente acredita no Messias. Que você segue o Messias. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Saber que o Messias existe, o capeta sabe. Ele segue o Messias? Lógico que não, certo? Ah, Afonso, esmola não ajuda. Ah, não, vamos lá, Tiago. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Não somente pela fé. A fé é fundamental, mas não somente pela fé. Ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. A lei serve para isso, para nos orientar, ela é um mapa. Ok? Agora, o nosso caminho, quem vai levar a gente lá na salvação é o Messias. Certo? Vamos lá. Por desconhecer a relação entre lei e graça, muitas pessoas construíram doutrinas heréticas, né? E essas doutrinas são o quê? Parte dessas pessoas entendem errado a salvação pela graça e negaram a função da lei moral do Criador, que o próprio Criador fez, certo? O Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Para elas, o cristão não deve observar a lei do próprio Criador e devem viver sem qualquer compromisso com a lei, o que resulta numa vida desregrada. Isso é chamado de anomia e está alinhado com a doutrina do satanista Aleister Crowley, que diz, faze o que tu queres, que tudo há de ser da lei. Então, a maioria das pessoas que se denominam cristão hoje, elas são satanistas. Elas seguem o Aleister Crowley. Elas seguem fielmente o Aleister Crowley. Faze o que tu queres, que tudo há de ser da lei, está tudo liberado. Não tem problema. Ué, a lei do Criador não é válida. Agora, a lei para essas pessoas é a lei do... Para essas pessoas, a lei do Criador não é válida. Para essas pessoas, a lei do satanista é válida. Certo?
São bando de satanista se fantasiando por aí. Na lei de Moisés, era pecado o adultério. Presta atenção nisso. Era pecado o adultério, certo? O que diz a graça? O que diz o Messias com a sua graça? O que ele diz? Se olhar para uma mulher casada com uma intenção impura no coração, você já adulterou com ela. A graça é mais rigorosa do que a lei de Moisés. Por quê? Na graça, o ódio ao irmão é semelhante ao homicídio. Por quê? A graça, por ser imerecida, você não merece, mas você recebeu, exige um compromisso severo com a lei. O que o Messias está falando aqui? Ele, lá diz que adultério é pecado, mas não tem problema. O Messias chega e falou o seguinte, tem problema sim. E se você olhar para uma mulher casada com má intenção, você já está dentro desse problema. E você vai ser julgado por isso. É o que ele está dizendo aqui, ó. Você já adulterou com ela. Só de olhar. O Messias é mais rigoroso do que a lei de Moisés. A lei de Moisés é a base. O Messias, ele vai lá e torna a lei, vamos seguir isso aqui de uma forma séria. Porque vocês estão recebendo uma graça. Ele foi lá, todos nós, ele foi lá, pagou por cada um de nós. Ele pagou um preço alto. Certo? E ele está mostrando aqui que ele quer o quê? Ele quer um monte de pessoas assim, se esforça aí para pecar que eu libero, tá liberado. É isso que ele quis dizer? Obviamente que não. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Vamos lá. A Bíblia é clara quando lemos, não faço nula a graça de Yahweh, do Criador dos céus e da terra. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Yahusha morreu em vão. O que isso significa em Gálatas 2:21? O que Shaul, está dizendo nessas passagens acima é que ninguém é salvo por meio do cumprimento da lei. Você cumpriu a lei. Eu fui lá, descansei no Shabat, eu fui lá, não comi carne de porco, eu fui lá e fiz isso, etc. Eu fiz tudo direitinho da lei. Não, você não vai ser salvo por causa da lei. Pois, nenhum homem pode cumprir inteiramente a lei. Ninguém vai conseguir ser perfeito. Não vai. Se alguém então julga ser aceito pelo Criador dos céus e da terra, Yahweh, pelo seu viés da justiça própria, eu fiz, eu sou bom, etc. tal, para essa pessoa, Yahusha, Hamashia, morreu em vão. Você não vai ser salvo. Você tem que fazer o máximo de esforço. Por quê? Não é porque você, como eu posso, etc. Não é isso. É porque você quer seguir os passos do Messias. Porque você acredita nele de verdade. Você quer procurar a santidade. Porque você acredita nele de verdade. Você não acredita em mentirinhas. Você não vai, acredito. Não é assim. Certo? Bom, levando em conta tudo que foi apresentado, é simples entender que a lei e graça não competem entre si. Pois elas são complementares. Sem lei não há graça. Como assim, Afonso? Sem lei não há graça. A graça o que é? É perdoar os pecados que você cometeu. O que é um pecado? É quando você transgride a lei. Se não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, não existe graça. Pensa, se o Messias foi lá e aboliu a lei, o que acontece? Tudo que você faz não é pecado, ele aboliu. Se ele aboliu a lei, então por que você precisa de graça? Por que você precisa de perdão? Isso não é pecado. Você não está cometendo pecado, porque não existe lei. Na visão desses caras. A verdade é, a lei é importante, porque sem a lei não há pecado. Se não há pecado, não há graça, certo? A graça existe porque a lei existe, certo? Pois bem, sem graça não há salvação. Você precisa das duas, elas trabalham juntos. Graça e lei, ela é como se fosse o carro e o mapa. Você precisa do carro para chegar lá e você precisa do mapa para chegar lá. O caminho é longo, não dá para ir a pé, você precisa do carro, que é a graça.
mas você precisa de orientação, você precisa de mapa, que é a lei, ok? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.